Fica percebido, né, que o processo transcendental ele permite relações reversas, ou a quem justifique golpes de Estado, subsistenciar os valores entre singularidade e repetição, ou de fato não necessariamente repetição, o que a singularidade adversa, apontada como variável assimetrível, ou a quem aponte tem a ousadia de apontar constante, incabível, né? Se o Deus não cabe, quem é que cabe? Né? A quem justifique ainda o Deus unilateral não gravídico, ou que vira a responsabilidade, né, da gravidez sobre a fusão independente da projeção unilateral numa barriga, o que vira a experiência de arrastar e se tornar híbrido, participativo ou mais participativo sobre o processo gestacional, que a quem justifique a mulher apontar como o homem apontar, assim deixa com a mulher, ou a quem conhece mais, ou quem percebeu mais, né? O que vira ato fusão e justifica fato fissão, né? Aonde enfia não era o que se esperava. Aqui entre condições fenotipológicas, reversar genotipologização estereotipologizante, perante essas condições, a quem agregar física corrente, física involuntária, né? Quando aqui em espírito e não necessariamente, ou coisificações utilizam grandezas porque não são grandezas, o que é entender grandezas, e quando o reducionismo ou o limite de dizer o que são as mínimas e as máximas do natural automatizado, alienado, pejorativizado, não pejorativizado, que são as máximas do genial ou sobrado genial e não necessariamente compreendido por quem dizer que a maioria conta, sobre essa maioria, precisa da maioria por um fator coletivizado, o que o um dizer que se o um fosse bom não saía do um, a quem justifique dois, que o fator físico ou correntismo espacial que infinitiva, a materialização anátomo elementar, aqui indicotomizável como a dicotomizável, de justificar morreu e não necessariamente como atribuir transcendentalidade comparativa, se tornar pré-temporal, pós-atemporal, mesotemporal, inter, multi, poli, que implica em compreender quando bandos não agregam perante a dificuldade do que é imposto, entre naturalizado ressurreto como ressurreiçorível, entre sacrifício pejorativizado e não pejorativizado, sobre a condição da morte, quando num dado momento, pilar entre unilaterais ou simultâneos, entre a unilateralidade anatomizável, que é quem justifica desbravar trabalho engenhoqueiro inteligente, sustentável, satisfatório, o prazer, a plenitude, o amor, a consagração individual, a consagração e entender o Espírito Santo como uma fissão e uma fusão como uma fissão não pejorativizada e pejorativizada, a quem interdemonize, acreditar ser maior, ser menor, ser diferente, não ser adequado, essas minuciosidades de estar perante, dizer parece que não sou daqui, ou já sou daqui, ou já era daqui, entre o que vira o estado onisciente de agregar responsabilidade individual, como entre par e a independência social, da sustentabilidade de cuidar e ser cuidado, essas castificações que ainda que a nasceu burro, cego, surdo, aparentemente dependente, mas já ouvia antes de nascer. Essa condição de a quem justificar incesto, desincesto, matéria-prima em relações heterotróficas, sobre o manejo e sobre a fusão total, a confusão, né? Nasceu fudido, mas é virgem. Nasceu virgem, mas já é contaminado assintomático, que subsistencializa consagração milagreira de causa e efeito, questões tais sobre essa minuciosidade infinitiva, quando atingir Platão, como assim se eu estou aterrizado, existem governos, já existem isso e aquilo, e o que é o processo exclusivo pela inclusão, inclusão pela exclusão, se num dado momento, estado presente de transferência laica, ou que é a verbo gerundicidade de vivo para vivo, que implica dentro de uma casa, porque morreu de fato, porque não morreu necessariamente, a quem vira, esse morreu, mas esteve com esse, segundo, inter primeiros, o que vira um grau de dificuldade em impostar o peso da cruz, o negado ressurreiçorível e de fato o apocalipse inteligente, ainda que vai vir e será muito melhor do que foi feito, mas não acredite.
se auto-acredite, né? E se sabe se assim aponta porque não fez. E depende. Então, sobre essas variáveis físicas, por exemplo, né? Estados academizáveis racionalizados que o meu serpenteamento de permitir, de ter o protecionismo truncado da fé que individualiza você se subsistenciar entre os achados bons de foda perante as reatividades de alturas, profundidades e lateralidades, aqui em explosões de pejorativizadas e não necessariamente, aí esse é o foda da física. Se torna cego relativista, se faça cego relativista entre grandezas tais. O que se faz, né? Convidar e desconvidar, num dado momento a coisa acontece, não permite destituir a sua independência de estar a um, e o que vira entre condições físicas descabidas, que virou acidente, inexata de a quem exata, e impostar, né? Se bem fizerem entre grandes obras, em alguns lugares, tanto grandes obras, alguns parece que nada acontece de mal. O que são entre aterrissagens, dizer que existem essas incongruências a quem se compare, a responsabilidade quando prestar conta global sobre aterrizados em racionalidade de senso nascido, que se perceba a necessidade coletivizada, que mesmo se adestre, independente de sorrindo e não sorrindo, explodindo ou não explodindo, num dado momento, assim se faz o modelo padrão anátomo elementar que preste conta entre essa dinâmica falada, ainda que silencioso, sobre uma condição material, sentida, né? O que é subjugarem a materialidade abstratual a quem justifique a elementariedade, uniforme e desuniforme, sobre as responsabilidades reais do modelo de dizer, e era um simples e não carregou, e assim mal falava, se tivesse fudido e não fudendo, desacate fudendo, assim volta lá na mãe, que é um momento unilateral, ou precisa se radicalizar. Ah, mas assim foi esse Jesus, mas infelizmente era o Jesus também, daquela Maria, daquele Deus a quem justifiquem homens e mulheres, e como consagrar, está sentindo a dificuldade de ter que carregar o todo, o que vira singularidade interinatingível do infinitivo de você impor, que, né, aparentemente está bem, aparentemente não está passando fome, aparentemente está vestido, aparentemente está mal vestido, aparentemente está pelado, colocar coordenadas, né? Fuso coordenado, sideralizações literalmente reais perante aquilo que mesmo não funciona, que do um não saiu, do um não volta e do um não destitui, quando num dado momento baixar a bunda, esteve ao inferno, né? Usou-se desmilagre, de alto milagre, meso-milagre, o que fica o diferencial do monoteísmo inteligente, que num dado momento, se um para um ou um para nem nenhum, se faz sobre regras, sobre sustentação de alta independência, que é a espacialidade, que em que momento permite truncar, frequencializar, justificativa de massa definida, resistência de massa, valor de massa nobre, não pejorativizada.